Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dentista de Presença. Aqui eu compartilho com vocês algumas das estratégias para aumentar o seu faturamento do seu consultório, captando os melhores pacientes, os clientes ideais nas suas redes sociais. Eu sou Daniel Maranha e eu sou um dentista como você. E hoje eu queria te ensinar a ter 6 meses de ideias de conteúdo para o seu Instagram em 10 minutos. É o tempo que você vai usar para ter 6 meses, um semestre, mais de 6 meses na verdade, de ideias para você postar no seu Instagram. E por que eu decidi fazer esse vídeo? Eu decidi fazer esse vídeo porque eu tenho recebido muitas mensagens, eu tenho conversado, fiz uma pesquisa aí com quem me segue e a maioria das pessoas me disse que a maior dificuldade que tem é na hora de ter ideia para criar conteúdo, é na hora de descobrir o que criar conteúdo. Então a primeira coisa que eu queria conversar com vocês era para que a gente definisse algumas coisinhas, né? E a primeira delas é que tipo de conteúdo que você precisa criar, para que a gente consiga alinhar direitinho como é que isso vai funcionar. Então nesse ponto, o que eu acho que é o mais importante, o essencial para a gente criar o conteúdo, para que você faça a criação do seu conteúdo, é você entender que você não pode criar um conteúdo avá. O que é esse conteúdo avá que eu estou falando aqui? É aquele conteúdo que todo mundo já sabe, né? Aquele que passa no jornal hoje, toda vez que você entra a época do verão, vem, beba mais água. Avá, não diga que tem que beber água no verão. Então esse tipo de conteúdo que é o que você não tem que criar, porque isso não agrega em nada para a pessoa, não agrega em nada na vida do seu potencial cliente. Então você tem que pensar o seu conteúdo antes de executá-lo. Não adianta eu querer simplesmente abrir a câmera aqui e começar a falar qualquer coisa, começar a falar o que eu acho que eu tenho que falar. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que você vai conseguir ter o retorno ideal, você vai conseguir ter as pessoas prestando atenção na mensagem que você quer passar, as pessoas prestando atenção naquilo que você quer falar. E um exemplo clássico que a gente tem dentro da odontologia é o famoso escove seus dentes 3 vezes ao dia. Visite seu dentista regularmente. Todo mundo sabe disso. Podem não fazer, mas todo mundo sabe. Então eu sei que você tem que... Não adianta você ficar falando pro cara que ele tem que ir ao dentista 2 vezes ao ano, que ele tem que ir ao dentista 3 vezes ao ano, enfim, como você achar que tem que fazer a sua chamada aí para essa história. Você falar que ele tem que escovar os dentes 3 vezes ao dia, que vai ter gente que vai... entrou por aqui, saiu por aqui, tchau. Acontece. Por quê? Porque esse não é um conteúdo que gera impacto. Por que eu tenho que escovar os dentes 3 vezes ao dia? Quais são as consequências de eu não escovar os dentes 3 vezes ao dia? Quais são as consequências de eu escovar os dentes 3 vezes ao dia? Esse já é uma mudança sobre o que é que você está falando, né? Deixando de ser um conteúdo que você vê em todo lugar para ser um conteúdo que pode agregar alguma coisa. Quais são? Pegue uma das consequências de se escovar os dentes, de não se escovar os dentes 3 vezes ao dia, ou de se escovar os dentes 3 vezes ao dia para a saúde daquela pessoa, por exemplo, e destrinche sobre isso, né? Discorra mais sobre isso, e aí você vai conseguir trazer alguma novidade, não simplesmente, olha, para que você mantenha os seus dentes, você precisa escovar, passar fio dental e visitar o seu dentista regularmente. Tá, isso na propaganda da Colgate passa. Visite seu dentista regularmente. Então não precisa ser você que vai falar isso. Por que ele vai decidir escolher o seu conteúdo? Porque você tem que agregar alguma coisa para ele. A segunda coisa é justamente isso. Você tem que oferecer algo que seja relevante para ele, que de alguma forma gere algum tipo de conexão. Por exemplo, se você aí tem dores de dente, você está sentindo dor de dente, um choquinho, você vai falar sobre lesão não cariosa, por exemplo. Você sente quando come um choquinho, o cara vai se identificar se ele sente isso. E não é todo mundo que fala sobre isso. Sabia que isso pode estar relacionado com a sua dieta? Isso pode estar relacionado com o jeito que você morde? E aí você vai destrinchar em cima disso. Então você está gerando uma conexão com a pessoa, você está trazendo algo que seja relevante para ela e você está trazendo alguma coisa de valor. E outro exemplo, você pode falar sobre clareamento. Você tem dentes amarelos, você tem vergonha de sorrir,
você não gosta da cor dos seus dentes, você está gerando uma conexão, né? Você está falando com a pessoa sobre um problema que ela sente, uma dor que ela tem. E a partir do momento que você fala isso, depois você vai explicar para ela, olha, existe sim um tratamento, é um tratamento seguro, é um tratamento assim, 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 que funciona dessa forma. Você vai explicar um protocolo que você faz, que o seu protocolo é seguro, que ele vai levar do ponto A até o ponto B, vai gerar uma transformação, e aí você vai mostrar para ele sobre o clareamento. Você está fazendo algo a mais, você está trazendo valor para ele, tá? E a terceira coisa que você não pode se esquecer é de adequar a sua mensagem para quem vai receber, né? Você não está falando para você mesmo e você não está falando para os seus colegas, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que esquecer essa linguagem técnica. Já o clareamento é um mecanismo pelo qual os pigmentos sofrem um oxirredução. Né? Você aqui que está me ouvindo entende isso, mas seu paciente não entende, muitos deles não entendem, alguns podem até entender, mas isso te afasta de uma grande maioria, tá? Então pare com isso. Não, porque eu tenho que fazer uma aplicação do gel, que é um peróxido de... Ninguém quer saber o que é o gel, tá? Sinto lhe informar. Os que quiserem saber vão perguntar, mas a grande maioria não quer saber do que é o gel clareador. Eles querem saber se o dente vai ficar mais branco. Essa é a dúvida, e isso que você tem que mostrar para eles. Então, encher sua postagem com linguagem técnica não vai fazer com que ninguém ache que você é mais esperto, que você é mais inteligente, que você é melhor dentista. Nada disso. Muito pelo contrário, vai afastar as pessoas que vão começar a enxergar você como um cara chato, vão enxergar você como alguém que quer aparecer, que quer se mostrar, que fala, nossa, olha, ele sabe, ele gosta de falar. E é bobagem isso. Isso acaba afastando mais do que isso. Quebre essa barreira da linguagem, né? Crie um conteúdo que seja relevante e que converse com o seu público. Esses são os três pontos. Então você tem que falar de modo que um leigo consiga entender. Você tem que criar um post de modo que um leigo consiga entender. Faça o teste, pegue algum amigo, pegue a sua mãe que não é dentista de repente, seu pai que não é dentista, sua avó, enfim, pegue alguém que não é dentista, que você conhece, que seja da sua família. Também não pode ser o marido, esposa, porque eles acabam assimilando muita coisa da gente, né? Mas pegue alguém que você sabe que não é dentista, que não tem essa vivência, que não tem isso, e mostre para ele, olha, você entende o que eu quero dizer com isso? O que você acha disso que eu escrevi? O que você entende disso? Se a pessoa te der um feedback e passando para você a mensagem que você quis passar, beleza, você conseguiu atingir o seu objetivo, é isso que você quer. Porque de nada vai adiantar você tentar passar essa mensagem de uma maneira super técnica e ela não ser assimilada pelo seu potencial cliente, não ser assimilada por quem vai receber a mensagem. Então você, na hora de transmitir, acha que está tudo bem claro, porque você sabe tudo que você está falando. Mas na hora de receber, a pessoa não vai conseguir compreender o que você quer passar. Então tome cuidado com isso. Toda a comunicação ela tem alguém que transmite a informação e alguém que recebe essa informação. E você tem que garantir, como transmissor da informação, que o receptor vai conseguir entender essa informação. Então você tem que adequar essa linguagem. Um exemplo bem simples é, se você já fez algum tipo de especialização, você sabe que você teve basicamente as mesmas aulas entre aspas, os mesmos conteúdos você teve tanto na graduação quanto teve na especialização. Qual é a diferença? A linguagem é diferente, o aprofundamento da informação é diferente. Então, por mais que eu tenha dado aula, por exemplo, de resina composta para um aluno meu na graduação, na pós-graduação, na especialização, ele também vai ter uma aula de resina composta. E essa aula de resina composta ela vai ser dada por mim, mas ela vai ser dada de uma maneira diferente. Eu vou dar a mesma aula, entre aspas, mas é uma aula completamente diferente em termos de aprofundamento, em termos de termos que eu posso usar, de exemplos que eu posso usar. Por quê? Porque a vivência que ele tinha na época que ele fez a aula de resina comigo, lá na disciplina, no terceiro ano, na parte de materiais, conhecendo o material, é completamente diferente agora de que ele já começou a clinicar, de que ele já está fazendo as coisas, já está fazendo a resina composta cumprir o seu papel, não simplesmente aprendendo o que é o material, tentando decorar, tentando entender. A pessoa que assistiu é diferente e eu também mudo a informação, eu também mudo o jeito com que eu passo a informação. Tá.
Então a gente já chegou num acordo aí de como tem que ser o conteúdo. Mas você sabe por que é que você tem que criar conteúdo? Eu recebo muito esse questionamento, assim, mas precisa mesmo ficar postando? Precisa mesmo ficar criando conteúdo? Porque para que eu preciso fazer isso? Então agora eu vou te explicar por que é que você tem que criar conteúdo. Quando você cria conteúdo, você está se ajudando. Como assim? Você está se ajudando porque você, quando cria conteúdo, quando você posta conteúdo, você está criando e aumentando um fator muito importante que é decisório muitas vezes na hora de alguém selecionar você como seu dentista. Você está criando autoridade para você. Mas eu não quero ser um dentista de Instagram. Você não vai ser um dentista de Instagram, porque você está criando conteúdo de qualidade. Você não está simplesmente postando por postar. Tá? Então, a diferença entre você e esses dentistas do Instagram que você gosta de chamar assim, normalmente são o cuidado com a criação de conteúdo, a estratégia de criação de conteúdo. Então, não se preocupe com isso. Então, você vai gerar autoridade para você. Tá? Autoridade como? Você vai mostrar que você sabe fazer odontologia. Você vai mostrar que você sabe proporcionar transformação. E para quem você vai fazer isso? Para a sua audiência. E olha que coisa engraçada. Quando você cria conteúdo, mesmo que você ainda não tenha audiência, que você esteja começando agora o seu processo de criação de conteúdo, você vai ajudar também a aumentar a sua audiência. Por quê? Toda vez que você posta alguma coisa e essa coisa gera impacto, a tendência das pessoas é interagir com esse seu conteúdo. E quanto mais pessoas interagem com o seu conteúdo, mais a plataforma vai mostrar para outras pessoas similares. Por quê? Porque é interesse da plataforma é que as pessoas fiquem o máximo de tempo possível lá dentro da rede social. Então as pessoas, o que o algoritmo no Instagram faz? Ele tenta empurrar para você mais coisas que te interessem para que você fique mais tempo lá. Ele analisa o seu comportamento e aí ele faz com que você fique cada vez mais tempo lá. Então, se o seu post for relevante, as pessoas curtirem, comentarem, compartilharem, por exemplo, esse post ele vai ganhar notoriedade dentro ali para o algoritmo. Ele vai ganhar uma relevância ali para o algoritmo. E quando ele ganha esse tipo de informação, o algoritmo colhe esse tipo de informação, ele começa a falar, opa, tem bastante gente comentando ali, tem bastante gente curtindo ali, tem bastante gente visualizando ali. Vou mostrar para mais pessoas, que pode ser que isso ajude. E se isso continuar, você vai acabar aumentando a sua audiência, mais pessoas vão te conhecer. Isso eu estou falando do orgânico, fora o fato de você poder impulsionar esse seu conteúdo. Quando você impulsiona o seu conteúdo, ele é mostrado para mais pessoas, a sua audiência aumenta. Tá? E para que você quer ter audiência e autoridade, então? Acho que a resposta está bem na ponta da língua agora, né? É simples, é para facilitar o processo de venda do seu serviço. Você está oferecendo um serviço, não está? Então você quer que as pessoas comprem de você. Você está usando o Instagram de uma maneira profissional, você quer que as pessoas comprem de você. E o que você vai fazer com relação a isso? Como isso vai funcionar? Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai fazer bem sentido para você e para a sua vida. Vamos lá. Quando você foi comprar sua caneta de alta rotação, tá? Você foi comprar lá seu kit acadêmico, como é que você fez essa escolha de qual marca você ia comprar? Você selecionou por preço, como aquele paciente que a gente quer afastar do nosso consultório, que é aquele paciente que só vem caçar preço, ou você foi procurar, determinou algumas marcas, você teve algumas referências e escolheu a que você mais confiava. Eu acho que como é um investimento um pouco mais alto e é um investimento que a gente sabe que é a longo prazo, e pelo que eu percebo, a maioria das pessoas acaba investindo em alguma coisa pensando na marca até. E por que você escolhe essa marca? Por que você selecionou 2, 3 marcas ali que você ouviu falar que eram boas? Por que você escolheu o seu kit acadêmico da Cavo, por exemplo? Porque a Cavo é uma referência na fabricação desses produtos, eles têm autoridade. A autoridade da Cavo na produção de equipamentos é muito grande. Ela é reconhecidamente uma das maiores fabricantes, com melhor qualidade, enfim, tudo aquilo. Tem outras, lógico. Você poderia escolher, sim, estou dando um exemplo, tá?
Que é um outro exemplo mais simples ainda do seu dia a dia, quando você vai no supermercado. Você chega lá e você está acostumado a comprar um macarrão lá. Você está acostumado a comprar um macarrão de uma marca X. E esse mês não tem essa marca. Só tem outras marcas que você nunca viu na vida. Me diz uma coisa, você não fica meio perdido na hora de escolher? Porque você perdeu a sua referência? Não é verdade? Porque você tem a sua preferência daquela marca, você sabe como ela é. E o ser humano é assim. A gente gosta de ter referências. E você pode ser a referência no Instagram para um paciente. Por isso você tem que construir sua autoridade. Quando você constrói a sua autoridade, é aí que eu quero chegar. A partir do momento em que você ocupa o papel de autoridade na cabeça desse potencial cliente, é que você está lá na cabeça dele. Quando ele pensa em dentista, ele pensa em você, automaticamente vai ser você que vai estar lá no topo da lista de opções dele quando ele precisar de um dentista. Ah, dentista, já sei, tem aquele lá, eu já vi que ele faz isso, que ele faz aquilo. Quantas vezes você já me indicou alguma coisa pelo Instagram também? Ah, eu preciso de uma indicação de um bolo para fazer de aniversário. Como é que você sabe que o bolo é bom, que o bolo é ruim? Quando você indica para um amigo, entra no Instagram do não sei quem, é @ não sei quê, e dá uma olhada nos bolos dele. Eu já comi e achei uma delícia. Pronto. Você teve uma indicação de alguém que já usou, e você teve uma indicação ainda para ver onde, o catálogo, para ver quem que é a pessoa. No Instagram. E pode ter certeza que isso vai acontecer muito com você. E isso que é a estratégia por trás de criação de conteúdo. Né? A gente não cria conteúdo de alegre. Né? A gente cria conteúdo para alimentar e aumentar uma audiência que você está construindo e, consequentemente, isso vai conferir autoridade para você. Vai transformar você numa autoridade no assunto. Essa é a ideia da criação. Isso é o que está por trás da hora de você criar conteúdo. E isso, por si só, já é um grande motivo para criar conteúdo. Concorda comigo? Né? Mas tem mais uma coisa interessante para você. Né? Você sabia que as pessoas buscam informações sobre você antes de tomar a decisão de agendar uma consulta? Então, por mais que ele não te siga no Instagram, por mais que ele não te conheça, não faça parte da sua audiência, ele pode sim decidir ser atendido por você. Ele vai buscar onde essa referência? No Instagram. Pode ser que ele procure lá contas de dentista perto dele, pode ser que ele tenha uma indicação, pegue indicações de vários amigos, vários dentistas, e ele vai decidir qual deles ele vai escolher. E aí ele vai escolher por onde? Ele vai escolher ou pelo Instagram. Se não tiver Instagram, é bem possível que ele deixe para o final da lista. Ele pode ser que procure você no Google, pode ser que ele procure se você tem um site, mas o Instagram talvez seja a mais fácil, né? O mecanismo, a via mais fácil que ele vai ter para procurar sobre você. E lá ele vai ver se você tem alguma coisa. Meu amigo estava contando uma história engraçada essa semana, estava conversando com ele, em que ele saiu, que teve uma indicação para ir para um barzinho e tal, e quando ele foi para esse bar, ele estava escolhendo a localização lá com a galera lá que ia junto e tal. Passaram a informação, a pessoa foi procurar no Instagram como era o bar. E o bar não tinha postagens. Pô, esse bar deve ser caído, nem Instagram tem. Você acha que alguém não pensa isso sobre você, sobre o seu consultório, se você não tiver informações nas suas redes sociais? Pense nisso, porque ele pode escolher o seu vizinho e não você. Né? E isso acontece, viu, gente? Com muita frequência. E agora me diz uma coisa, vamos fazer um exercício aí de consciência. Se alguém entrar no seu perfil do Instagram hoje, o que ele vai encontrar? Será que vai ter muita coisa? Será que tem pouca coisa? Você posta, não posta? Como é que é? Mas e se você tivesse consistência na produção do conteúdo? Se você fizesse um conteúdo relevante para o seu potencial cliente e ele entrasse no seu perfil agora e visse um perfil estruturado, com conteúdo criado, chamando atenção para coisas que são importantes para ele, que têm relevância, qual você acha que é o impacto dessas duas entradas de perfil? Qual desses dois você acredita que vai trazer um impacto maior, que vai fazer com que a pessoa tenha uma facilidade, ou pelo menos
tenha uma vontade maior de marcar um agendamento, de agendar uma consulta. Porque o nosso objetivo final qual é? Trazer esse potencial cliente para sentar na nossa cadeira, não é? Então eu tenho que dar um jeito de mostrar isso para ele. E por que muitas vezes as pessoas falam que isso não funciona para elas, que elas postam, que elas fazem, acontecem, mas o Instagram não resolve? E aí tem algumas variáveis, né? A primeira é que existe muito um imediatismo, né? Uma ânsia pelo resultado rápido. As pessoas acham que simplesmente postei hoje, amanhã tem que lotar minha agenda de cliente. Não é assim, né? As coisas não acontecem. E aí quando não acontecem no tempo delas, elas desistem do processo. E aí o processo que não deu certo. É mais fácil culpar o processo, né? Acertar o público de primeira, acertar o cliente ideal, a definição de público para fazer as suas campanhas, para distribuir seu conteúdo, nem sempre acontece da primeira vez com facilidade, não. Então, a gente não está acostumado mais a lidar com frustração. A gente não gosta de lidar com frustração, gosta das coisas mais rápidas. Ninguém gosta de se frustrar, né? E a gente vê aí que muitas pessoas não sabem lidar com a frustração. E aí uma coisinha que deu errado, a pessoa já... não quero mais saber. E isso acaba afetando a segunda variável dessa equação, né? Que é a consistência. Então a pessoa vai lá, posta uma semana, posta 2... e aí ela vê que o resultado não está dando exatamente aquilo que ela queria, ela desiste. Quando o sucesso, na verdade, dessa história não é no curto prazo. No curto prazo, você vai começar a ver resultados para poder colocar o seu caminho de volta no lugar, a sua rota, ajustar rotas, essa é a ideia. Para que depois você acelere com tudo quando você estiver tendo o resultado que você quer. E muita gente desiste depois de ter, de repente, um post que teve pouco alcance, pouca curtida, pouco comentário. Como se diz aí, um post que flopou, né? Quando a pessoa tem um post que deu uma flopada, a pessoa, tá vendo? Sabe, esse negócio não é pra mim, Instagram não é pra mim, eu tô postando aí, não deu nada, ninguém quis saber de mim. E a terceira variável é a qualidade do conteúdo. Então, eu tenho que prestar atenção que é uma corrida de longo prazo, eu tenho que prestar atenção que eu tenho que ter consistência, né? E eu tenho que ter qualidade. E como qualidade eu não estou falando que você precisa ter uma agência trabalhando para você, eu não estou falando que você precisa ter uma super produção para fazer um anúncio, eu não estou falando que você precisa ter um designer para fazer um post. O que eu estou falando é que qualidade do conteúdo ele tem que ter um propósito, ele tem que ser construído com planejamento. E esse planejamento vai fazer com que você atinja, com que a sua mensagem atinja quem ela tem que atingir. Conectar com o público que interessa para você, né? Isso é ter um conteúdo de qualidade. Percebe que se o seu conteúdo não tiver relevância para a sua audiência, ele não vai surtir o efeito que você gostaria que ele tivesse. E numa grande maioria dos casos, nosso Homer Simpson interior, ele aparece e joga a famosa frase dele, né? Já que a culpa é minha, eu vou colocar em quem eu quiser. E a culpa normalmente é do algoritmo nessas horas, né? Porque o post você fez, você criou conteúdo, você fez tudo que tinha que fazer, mas ele não foi muito bem distribuído. Então, de quem é a culpa? Do algoritmo. O algoritmo é um malvadão. Será que é bem por aí a ideia? Será que é isso mesmo? A gente não pode confiar na distribuição orgânica, eu já tenho falado isso há tempos, a gente não pode ficar confiando só na distribuição orgânica. A gente tem que entender que a gente precisa fazer com que os nossos conteúdos atinjam mais pessoas. E para isso que existem os anúncios, para isso que existe uma plataforma inteira de distribuição de conteúdo. Então é de distribuição de posts, distribuição de conteúdo, distribuição de anúncio. Ele mostra para mais pessoas, é o que você precisa fazer. Tá, mas e aí? Voltando para as ideias aí de conteúdo, né? Como é que eu vou ter, então, tanta ideia de conteúdo que tenha relevância para a minha audiência e que eu consiga ter consistência, porque eu vou ter que fazer isso no longo prazo? Como é que eu consigo tudo isso? Bom,
É exatamente isso que eu vou te ensinar a fazer agora mesmo, tá? E no final dessa aula, se você quiser já pegar aí um caderninho agora, pegar um papel e caneta para anotar como você vai fazer isso, você vai sair daqui com um método que você vai criar conteúdo de qualidade e nunca mais vai ficar reclamando de não ter ideia para postar. Então, sem mais enrolações aí, sem mais delongas aí, vamos para o método de uma vez só. Agora que a gente já contextualizou tudo, vamos direto para esse método. O que você vai fazer? Você vai criar uma lista. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma lista de temas baseada no que o seu cliente ideal diz. Bom, o seu cliente ideal já vai atrás de você, ele já te procura, você já atende ele, então você tem uma lista de potenciais ideias. Então, para começar, a primeira lista que você vai fazer, você vai colocar lá 10 queixas principais que os seus clientes apresentam. Quais são as 10 queixas que apresentam com maior frequência? Por exemplo, doutor, eu vim aqui porque eu tenho vergonha de sorrir. Porque eu acho meus dentes feios. Porque meus dentes são muito pequenos. Porque meus dentes são muito amarelos. Eu não gosto do meu sorriso. Pronto, eu te dei 5 temas aí. 5 dores, 5 queixas que o seu potencial cliente tem, que o seu cliente ideal tem, perdão, e que podem virar temas, né? Essa é a ideia. Vamos lá. Então, já listei aqui rapidinho 5 para você. Se você pode fazer aí dentro dos pelo menos 10. Tá? Faça pelo menos 10. Se você conseguir mais de 10, ótimo. Mas pelo menos faça 10. Se você fizer o mínimo que eu estou te pedindo aqui, você vai ter mais de 6 meses de conteúdo para postar uma vez por semana. Tá? Então vamos lá. Nossa primeira foi 10 dores, 10 queixas. Agora eu vou fazer o quê? Uma outra lista. A gente vai fazer pelo menos 10 desejos que esse cliente tem. E aí entram queixas que ele te apresenta. Você pode ser que esses desejos estejam ou numa conversa que você teve, ou até ainda embutidos na queixa principal, tá? Então, quando você for pegar lá as suas fichas dos seus pacientes, for fazer esse levantamento, isso pode estar inclusive na queixa. Então, cuidado só para entender onde entra a queixa no sentido de dor, do problema, quando ele te apresenta um problema, e quando ele te apresenta um pedido, que é quando a gente vai falar agora, que são os desejos que esse cliente seu tem, tá? E nisso, nessas queixas que podem aparecer, vai ter: eu gostaria de... Por que você me procurou? Qual a sua queixa principal? Eu gostaria de clarear meus dentes. Eu gostaria de mudar meu sorriso. Eu gostaria de trocar minhas restaurações escuras por restaurações da cor do dente. Eu queria trocar essa restauração que está de cor diferente. Eu queria... vai estar normalmente com eu queria, eu gostaria, eu queria, eu gostaria. Tá? Então aí você pegou, faz mais 10. Tá? Uma listinha com mais 10 nesse momento. E para finalizar, só para fazer o primeiro semestre aí, né, um semestre inteiro aí de conteúdo, você vai listar 10 objeções ou dúvidas. Se você conseguir 10 de cada, melhor, mas 10 objeções ou 10 dúvidas, uma mistura dessa daí, ou uma mistura disso daí, que ele costuma te apresentar. Por exemplo, vamos lá. Mas clareamento não estraga os dentes? Eu estou puxando sardinha tudo do meu lado só para facilitar. Você tem que transpor isso para a sua realidade, tá? Mas vamos lá. Clareamento não estraga os dentes? Mas clareamento não deixa os dentes mais sensíveis? O dente fica doendo depois que faz clareamento? Precisa tomar anestesia para fazer clareamento? Precisa parar de tomar café depois do clareamento? Preciso parar de tomar vinho depois do clareamento? Eu preciso fazer preciso trocar minhas restaurações depois do clareamento? Eu estou fazendo aqui tudo sobre clareamento só por uma questão de facilidade. Mas se você parar para pensar em qualquer procedimento que você faça, eu tenho certeza que você recebe várias perguntas para saber sobre, como que é isso? Por que é aquilo? Por que é isso? E aí essas perguntas podem se tornar objeções. Eu não vou fazer clareamento porque eu tenho que parar de tomar café. Eu não vou fazer clareamento porque eu tenho que tomar anestesia, eu tenho medo de anestesia. Eu não vou fazer clareamento porque o dente fica sensível depois, eu tenho muita sensibilidade nos dentes, eu não posso fazer clareamento. Então, entra nas objeções. Tenho sensibilidade, não posso fazer clareamento. Tomo muito café, não posso fazer clareamento. Sou tabagista, não posso fazer clareamento. Então você vai ter aí, você vai enxergar objeções, vai enxergar dúvidas e muitas vezes desejo e queixa vão se parecer, tá?
em alguns momentos. O desejo pode resolver uma dor, a objeção pode ser resolvida por um desejo, a objeção pode ser parecida com a dúvida. Então, você vai listar isso de uma maneira que você tem aí 10 pelo menos de cada uma nessas nossas 3 pequenas listas, certo? Fez isso? Pronto, você completou essas 3 listas, você tem 30 ideias de tema para criar seus posts. Mas como é que eu vou criar um post? Você vai chamar a atenção para ele mostrando uma dor, ou um desejo, ou uma objeção. Você vai mostrar para ele que sim, existe uma solução. E você vai mostrar para ele que sim, eu sei trazer essa solução para você. Isso é a essência do conteúdo que você vai criar. Tá? Então a essência do conteúdo é o quê? Primeiro eu vou mostrar para você que, olha, você tem vergonha? Um exemplo rápido, tá? Não vai ser uma criação de conteúdo aqui em minutos, mas para vocês terem uma ideia, depois é só você aumentar isso na hora de você criar, você discorrer melhor sobre isso. Mas vamos lá. Você tem vergonha de sorrir por conta da cor dos seus dentes? Sabia que o clareamento é a solução do seu problema? O clareamento é seguro, aí você quebra várias objeções. O clareamento é seguro, ele é eficaz, ele funciona assim, ele funciona assado. Eu tenho experiência em clareamento, sou mestre e doutor na área de estética, faço isso há 20 anos, já trabalho com isso, olha aqui um resultado, mostra um resultado de um clareamento, você pode ter um resultado como esse. Pronto, criei um conteúdo, é um conteúdo relevante. Tá? Você instruiu e mostrou que você sabe fazer. Quando você instrui e mostra que você sabe fazer, você está gerando ali um momento de autoridade. Eu sei o que é que você está passando, gerei uma conexão com a pessoa, eu sei o que você está passando. Então, a pessoa que tem vergonha de sorrir porque os dentes são amarelos, ela vai parar para ver o post, porque faz sentido para ela. Tá? Você pode até pensar, mas ninguém vai ler isso aí. Não vai ler porque isso não conecta com você. Se você estivesse passando por isso, talvez conectasse. Tá? Então, a pessoa se conecta, ela vai olhar aquilo, ela vai querer entender mais sobre, você vai mostrar para ela que existe, você vai alimentar um desejo em resolver o problema dela e você vai se pôr à disposição para resolver o problema dela. Tá? E é assim que você vai fazer. E isso dá, se você estiver começando agora a postar, você vai postar, como eu tinha falado, uma vez por semana. Né? Para começar, para ter no longo prazo, para você se garantir. Uma vez por semana, você tem 30 ideias, você tem 30 semanas de conteúdo. Isso dá mais de 6 meses. Tá? E se você conseguir aumentar essa lista, um ano tem 52 semanas. Um ano tem 52 semanas, significa que se você listar ali mais ou menos na média ali 17 de cada um desses temas, você consegue 52 semanas. E aí você tem um ano inteiro já de conteúdo. E você não precisa de mais do que 10 minutos para fazer essa lista. Então você consegue ter essas ideias bem rápido e garantir que falta de ideia não vai ser mais o seu problema. Depois que você assistir esse vídeo, se você chegou até aqui, você sabe que falta de ideia não é mais o seu problema. E a partir do momento que você estiver postando e distribuindo esses conteúdos, você vai continuar recebendo perguntas, você vai continuar recebendo dúvidas. E essas perguntas, essas dúvidas, esses questionamentos, essas queixas, enfim, tudo isso que for chegando para você, o que você vai fazer? Já vai começar a guardar, porque isso vai alimentar seus próximos conteúdos. Então acaba virando uma bola de neve, né? Você gera bastante conteúdo, do conteúdo que você estiver gerando vão vir dúvidas, essas dúvidas vão ser novo alimento para novos conteúdos que você pode criar, novas ideias que você pode criar de conteúdo. Então, de uma maneira resumida, para você criar conteúdo, 2 coisas são muito importantes. Saber para quem você está falando e oferecer algo para ele que tenha valor, que ele não encontre em qualquer lugar. Né? Então, uma informação de valor que ele não encontra em qualquer lugar. Para ter ideia de conteúdo, você só precisa ouvir o seu cliente ideal, ouvir o que ele diz. Listar isso, coloca no papel. Cada uma dessas queixas, dessas dores, cada um desses desejos, cada uma dessas objeções, cada uma dessas dúvidas, tudo isso são
temas, porque se uma pessoa tem a dúvida, gente, tenham certeza, muito mais pessoas têm essa mesma dúvida. Lembre que a gente está tratando de um universo muito grande de pessoas. E às vezes a gente costuma dizer, pergunte, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. E isso vale muito nas redes sociais, é amplificado, né? A dúvida de um é a dúvida de muitos. E quando você sana a dúvida de um, você sana a dúvida de muitos, tá? Então você, depois que lista isso, você tem muitas ideias de conteúdo. Se você estiver começando a postar, estiver postando um conteúdo por semana, né? Postando uma vez por semana, quando você pega 10 queixas, 10 desejos, 10 dúvidas, você tem aí mais de 6 meses de postagem. Tá? Isso sem gastar muito tempo, para você ver que você não demanda tanto tempo assim para construir isso, para construir essas ideias de conteúdo, que é o que eu percebi, pelo que eu recebi aí de informações de vocês, vindo de vocês, que é uma das grandes dificuldades que vocês têm, certo? Qualquer dúvida, deixa aí o seu comentário. Espero que eu tenha ajudado você a destravar a sua criação de conteúdo. E eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.